Olá, meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Bíblia e Teologia. Peço a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva nesse canal e deixa aí o seu like se você gostar desse vídeo, tá bom? Gostaria também de dar aqui uma pequena informação sobre o sorteio da Bíblia. Como você já sabe, a Bíblia já está aqui e eu estou aí resolvendo a questão do computador para fazer o tão esperado sorteio aqui no nosso canal Bíblia e Teologia, tá bom? E agradeço aos irmãos que estão assistindo e compartilhando os nossos vídeos, ok? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o cair no poder de Deus. Quando você vê uma pessoa ela caindo pelo poder de Deus, ou muitos dizem que quando uma pessoa cai na igreja, ela cai pelo poder de Deus ou pelo poder do Espírito Santo. O que é que você entende sobre essa questão? Vocês acreditam que quando uma pessoa ela cai na igreja, é o Espírito Santo que derruba aquela pessoa? Existe base bíblica para o cair no poder de Deus? A gente vê que tem algumas igrejas que são adeptas desse movimento, desse sistema que derruba as pessoas. A gente vê algumas igrejas que não tem palavra, não tem pregação, eles começam ali a cantar e logo logo as pessoas começam a cair e já tem uns panos ali preparados para cobrir aquelas pessoas e elas ficam ali prostradas no chão, se retorcendo, algumas ficam rindo, não é verdade? Então é uma questão bem estranha que eu analiso isso à luz da palavra de Deus já há um bom tempo, e eu não consegui, biblicamente falando, eu não consegui encontrar nenhuma base bíblica para esse tipo de manifestação, certo? Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que foram cheias do Espírito Santo, profetizaram, falaram línguas, certo? Mas elas não ficaram naquela situação em que essas pessoas que são adeptas desse movimento ficam, ok? Então você vê ali Atos 2, a descida do Espírito Santo, você vê ali o Espírito Santo caindo na casa de Cornélio, você vê o Espírito Santo em toda a história da Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, você encontra o Espírito Santo usando pessoas ali para um propósito seu e para um objetivo da pessoa do Espírito Santo, certo? Quando ele vai usar alguém, ele tem um propósito ali definido, ele já tem ali um trabalho planejado com relação àquela pessoa. O Espírito Santo, se é que ele derruba pessoas, ele não derruba sem propósito, sem finalidade, tá certo? Então, pesquisando a Bíblia, eu encontrei um único texto onde fala que o Espírito Santo derrubou alguém. Mas essa pessoa foi o rei Saul. Foi o rei Saul, porque ali ele estava em perseguição a Davi. O Espírito Santo já tinha se retirado dele. E ele começa a achar que Davi queria tomar o reino dele. E ele ali começa uma perseguição implacável contra Davi. Davi teve que passar muitos anos se escondendo para não morrer do rei Saul. O texto é 1 Samuel, capítulo 19, e os versículos são os versículos 23 e 24, que é aqui quando Saul ele manda buscar Davi para matá-lo, e a mulher de Davi, Mical, esposa de Davi, filha de Saul, dá fuga a Davi, coloca lá um boneco na cama, e quando os soldados de Saul chegam lá para matar Davi, quem estava lá era um boneco. Então Saul ali sai em perseguição ao rei Davi. E o que acontece aqui no versículo 23 diz assim: então foi para Naiote em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote em Ramá. E ele também despiu as suas vestes, e ele também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz, está também Saul entre os profetas? Então a gente vê aqui que o Espírito Santo ele derrubou realmente Saul, certo? Saul profetizou,
A Bíblia não diz o que ele profetizou, mas a gente vê aí um homem sendo derrubado pelo Espírito Santo, ele tira suas roupas. O nu aí, provavelmente ele estava com a roupa de baixo, provavelmente ele tinha tirado apenas a capa dele, né, a roupa de guerra que ele andava, mas a roupa de baixo provavelmente ele ficou, certo? Você pode linkar lá com a questão de Isaías também. Mas aí o que acontece? O Senhor derrubou, o Espírito Santo derrubou Saul pelo ato de desobediência. Ele já tinha sido rejeitado. O profeta Samuel já tinha falado para ele que Deus tinha o rejeitado, ele não ia mais ser rei. Deus ia colocar outra pessoa no lugar dele porque ele foi desobediente. Como ele não queria perder o reino, ele entende que era Davi, realmente era o ungido do Senhor, e ele passa a perseguir o rei Davi. Mas se você olhar toda a história da Bíblia, você vai ver que nunca o Espírito Santo ele derruba alguém para ficar na situação em que essas pessoas, essas igrejas hoje fazem. Tá certo? Agora a questão que eu gostaria de tratar aqui não é nem a questão do cair, certo? Porque o Espírito Santo, Jesus, ele falou uma coisa interessante lá no Evangelho de João, no capítulo 3, quando ele está conversando com Nicodemos, ele diz, olha, o vento sopra onde quer. Você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Da mesma forma é com todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo ele faz o que ele quer com a pessoa. Claro, ele trabalha na vida daquela pessoa para um propósito. Algo definido, algo que ele já planejou executar. E aquela pessoa ali é a ferramenta principal para que ele possa executar a sua obra. Tá certo? Então o que acontece? O Espírito Santo, a questão não é nem tanto a pessoa cair cheia do Espírito Santo, se é que é cheia do Espírito Santo. Mas como é que você sabe se uma pessoa realmente caiu pelo poder de Deus, ou pela emoção, ou induzido, certo? Psicologicamente, né? Essas questões aí de psiquismo, né? Que é implantado nas igrejas, né? O pessoal ali tem inclusive você até de histórias aí de pastores, né, que estudou essa questão aí para saber como hipnotizar as pessoas, fazer pessoas cair, certo? Mas é muito simples de você entender e discernir e saber e descobrir se realmente aquele ali é o Espírito Santo ou não. Porque a questão não está tanto no cair, mas no levantar. Se aquela pessoa ela cai e ela se levanta uma outra pessoa, ou seja, uma pessoa transformada, e a partir daquele momento, aquela pessoa ela não é mais aquela pessoa que caiu, certo? Ou seja, ela mudou seu comportamento, ela mudou seu modo de vestir, enfim, ela mudou radicalmente, e você percebe que aquela mudança realmente foi uma mudança dentro dos padrões do Evangelho de Jesus Cristo, aí sim, você pode confirmar que ali ele caiu realmente pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Agora, se o camarada se levanta do mesmo jeito que ele caiu, ou pior, aí você pode ver que ali é meninice, sincretismo religioso, certo? O psiquismo, sei lá o quê, mas não foi o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, diz lá o 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14, que ele trabalha com um propósito, com a meta a ser alcançada. O Espírito Santo não fica derrubando pessoas sem propósitos. Certo, meus amados irmãos? Então, as pessoas precisam abrir a mente e discernir o que é de Deus e o que é do diabo, ou o que é invenção da própria pessoa, do próprio homem. Ok? Então, essas pessoas que vivem caindo pelo poder de Deus direto, como é a vida dessas pessoas? Observa a vida dessas pessoas. Vê se realmente está havendo ali transformação na vida dessas pessoas. Se não há, meu irmão, deixa elas cair lá do jeito que elas quiserem, quebrar a cabeça, se arrebentar lá, porque é uma coisa que a pessoa está fazendo ali de forma superficial, que nada tem a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo não tem nada a ver com aquilo, tá certo? O Espírito Santo, ele age do jeito que ele quer. Ele age do jeito que ele quer. Agora, se for ele ali, você verá uma diferença na vida daquela pessoa. O cara caiu pelo Espírito Santo, mas ele levantou uma outra pessoa. Se ele falava mal dos outros, ele levantou
para não falar mais de ninguém, certo? Se ele era um viciado e agora ele deixou de ser viciado, né? Então é uma questão de mudança de comportamento. Quando o Espírito Santo realmente está trabalhando na vida de uma pessoa, ele transforma radicalmente aquela pessoa. Agora, se ela vive caindo e você não vê mudança, isso aí não passa de uma baita crendice, de um baita sincretismo religioso ou até psiquismo implantado também naquela pessoa. Amém, meus irmãos? Então fica essa dica, né? Que a Bíblia, ela está cheia de exemplos, ela está cheia de ensinamentos para nos ajudar a entender certas coisas, né? Por exemplo, os falsos profetas. Jesus ensinou como identificar um falso profeta. É pelo fruto. Da mesma forma, as pessoas que caem pelo poder de Deus, como é que elas se levantam? Se levantam restauradas? Se levantam transformadas? Ou se levantam a mesma pessoa? Então que Deus abençoe a todos. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até agora. E até o próximo vídeo, querendo o nosso Deus.